nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. A crónica desta semana é uma escapadinha, ou seja, pretendemos sair da nossa área geográfica lafonense para nos dirigirmos ao território viziense, refletindo um pouco sobre a origem e o significado da etimologia do nome Viseu. Viseu, ao longo dos tempos, constituiu-se sempre um lugar de grande importância, não só local, mas também regional e mesmo transregional. Ao que se sabe, o primeiro povoado deve ter sido um importante centro populacional da Segunda Idade do Ferro, século IV, III a.C. Evoluiu de seguida para capital de uma civitas romana e principal noviário da região, na primeira metade do século I depois de Cristo. Mais tarde, nela instituiu-se uma paróquia e um bispado suevo-visigótico. Chegou a capital do Reino de Leão, no tempo do rei Ramiro II, 926-931. Ao longo de séculos, foi sucessivamente conquistada por forças muçulmanas e reconquistada por forças cristãs. O conde Dom Henrique e a sua mulher, Dona Teresa, no século XII, estabeleceram em Viseu um seu paço condal. O rei Dom João I também fixou a corte nessa cidade, 1391-1393. E nas circunscrições políticas e administrativas, Viseu é capital do distrito e da região da Beira Alta portuguesa. Acontece que, pese a sua importância ao longo dos séculos, a origem e o significado do nome Viseu viram-se remetidos para uma condição sombria, encobertos por uma espessa cortina de incertezas e interpretações. Teria Viseu origem num topónimo, por exemplo, Viso, lugar de cume? Num teónimo, que é nome de uma divindade? Ou num etnónimo, que é nome de um povo? Seria Viseu de cronologia pré-romana, romana ou suevo-visigótica? Nem sequer se atinava se Viseu devia ser escrito com um S, se com um Z, ou mesmo se com um J, como é a pronúncia dos vizienses, Vigeu. Entretanto, só mais recentemente, foi possível fazer um rasgão nessa grossa cortina de incertezas, por onde entraram alguns raios de luz, acabando por trazer mais algum conhecimento em torno da origem e do significado da etimologia do nome Viseu. É assim que, no ano de 2009, no âmbito de umas obras para a instalação do funicular, os serviços arqueológicos identificaram uma área votiva com uma inscrição latina que data do segundo século da nossa era, achada na área da colina do Morro da Sé de Viseu, em lugar próximo onde seria a Acrópole da cidade romana e que também coincidiria com o Fórum Romano, centro político, religioso, económico e social da Viseu romana. Esse altar particular e feito à moda romana é bem proporcionado e de labor cuidado, apresentando o elegante capitel triangular e toros laterais, um fóculo redondo, central e escavado no seu topo, e onde no campo epigráfico, já traduzido para o português, se lê o seguinte: aos deuses e deusas visieicos, Albino, filho de Queireas, cumpriu um voto de bom grado e merecidamente. Tratando-se de um altar aos deuses locais, onde o dedicante do voto apela para todos os deuses e deusas do povoado viziense, que desde tempos imemoriais protegem aquele lugar e os populares que ali residem, num voto particular e que cumpre de bom grado, mas que devia servir para figurar em praça pública. Assim, veio a análise desta inscrição contribuir para trazer a claro a origem e o entendimento do nome antigo de Viseu. Isto é, a origem indicia um teónimo indígena dos deuses visieicos, deuses locais da cidade de Visaium, cuja evolução do nome da cidade pode ter-se processado da seguinte forma: Visaium, século I, Viseu, século VI, VII,
e Viseu, século XII em diante. Mas, mais do que as palavras, o importante é que, numa próxima escapadinha à capital do distrito, não deixem de visitar o Museu da Cidade, sito na também simbólica Rua Direita, para conhecerem esta área aos deuses viçaicos e a história, a arqueologia, as tradições e o património da cidade de Viseu ao longo dos seus 2500 anos. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.